Agora, usar burca no Afeganistão está relacionado ao princípio. Tá? Então, não é toda escolha relacionada a consumo de bens privados que não é importante o compromisso. Existem alguns bens privados, para os quais, em relação aos quais o consumo leva em consideração a ideia de compromisso. Tá? Mas, o que o CETA diz é que a maior parte dos bens privados, para a maior parte, o compromisso não é importante. É só para algumas classes de bens privados que é importante. A importância dele é realçada, portanto, no estudo dos bens públicos. Por quê? Porque os bens públicos, como nós já discutimos esse assunto bem em toda a aula, tem o problema do carona. O problema do carona qual é? É que se o indivíduo age segundo o auto-interesse, ele nunca vai cooperar para a produção do bem público. Então, a noção da produção do bem público ficaria muito mais palatável dentro da teoria, porque na realidade ele existe, mas dentro da teoria seria passível de explicação a produção de bens públicos se nós adotarmos essa ideia de compromisso que permite que o agente escolha uma alternativa que reduza a utilidade dele, que é o caso do bem público. Se o agente vai cooperar para produzir o bem público, a utilidade dele vai ser reduzida. Porque a maximização da utilidade dele seria se ele não cooperasse e usufruísse. Essa é a maximização. Então, a introdução do compromisso para o SEM permite que a teoria neoclássica, a teoria econômica, permite que a teoria econômica explique teoricamente a produção de bens públicos. E bens coletivos também, claro. Né? Aí ele cita esse Johansen aí, que constrói essa frase que eu botei na leiteira grandona, porque tem várias coisas muito interessantes. O que esse cara diz é o seguinte, que a teoria econômica ela tende a sugerir que as pessoas são honestas apenas na extensão de que elas têm incentivos para ser honestas. É isso que ele tem, é porque tem regras que faz as pessoas, que punem, que faz as pessoas serem honestas. Essas são as hipóteses, as posições relacionadas ao homem econômico, que é longe de ser verdadeiro e que precisa confrontação com a realidade observada. Ou seja, essa noção de que as pessoas só agem num certo sentido, elas são honestas quando elas têm incentivos para ser honestas, segundo esse Johansen, precisa ser confrontada com a realidade existente. Né? De fato, uma linha simples de pensamento sugere que o pressuposto quase não pode ser verdade na sua forma mais extrema. Ou seja, nenhuma sociedade seria viável sem algumas normas e regras de conduta que não são externamente impostas. Ele não coloca aqui, mas é isso que ele está querendo dizer. Que as pessoas trabalham com as regras internas que elas têm. E aí vocês têm que imaginar o seguinte, se fosse ser necessário monitorar o comportamento de cada indivíduo, na verdade 24 horas por dia, não teria como essa sociedade existir. É isso que teria que ser necessário, efetivamente, para que as pessoas de fato fossem totalmente honestas. Certo? Nenhuma sociedade poderia sobreviver dessa forma. Chegando um pouco mais próximo da realidade, é aquilo que eu já falei aqui. Quanto menos monitoramento for necessário do comportamento das pessoas, mais recursos vão estar disponíveis para a produção e mais produtivas vão ser essas sociedades. Então, o autocontrole, certo? Que vem principalmente desses princípios que as pessoas têm, eles economizam para a sociedade. São elementos de economia e são elementos de liberação de recursos para fins produtivos, porque esses fins não são produtivos, tá certo? Polícia, justiça, não são alocação produtiva, são o quê? O que é polícia e justiça, entre outras coisas, na sociedade? É um
conceito que nós discutimos há 2 aulas atrás. Custo de transação. São custos de transação. Não são custos de produção. Então, se você economiza no custo de produção, você libera recurso para a produção. No custo de transação, se você economiza no custo. E uma das formas mais eficientes de economizar no custo de transação é incentivar, por alguma razão, as pessoas, não vai ser pelo alto interesse, incentivar as pessoas a agirem segundo normas pessoais, internas, de honestidade, de respeito aos direitos de propriedade e coisas do tipo. Então, é por isso que ele fala, nenhuma sociedade seria viável sem alguma forma de norma. Essas normas e regras são necessárias para a viabilidade da sociedade exatamente nos campos onde os incentivos econômicos estritos estão ausentes ou não podem ser criados. Quando não há como incentivar, por exemplo, um caso aqui que nós vimos, em muitas situações não existe penalidade cabível, ou a penalidade possível é insuficiente para gerar o resultado, porque o benefício é tão grande que não existe penalidade suficiente para coibir o benefício. É o caso dos 30 milhões, tá certo? Se depender de incentivo econômico, a Petrobras podia pagar 30 milhões, mais de 300 milhões para esse cara, mas só se a Petrobras pagasse mais de 300 milhões, esse cara não teria desviado esse dinheiro. Não existe incentivo econômico para o cara não agir dessa forma. Para alguém não agir dessa forma, você precisa ter normas e regras, você precisa ter outras coisas. Porque senão a pessoa vai agir daquela forma. E aí ele dá esse exemplo que eu ponho sempre, porque eu acho que é um exemplo que é bem ilustrativo também. 2 meninos, 2 maçãs. Uma maçã grande e uma maçã pequena. Aí o A que vem, o menino A, vem com as 2 maçãs e fala para o B escolher. E aí o B escolhe a maçã grande. E aí o A fica bravo com o B. Como que você escolhe a maçã grande? Aí o B vira e fala assim, mas e se eu escolhesse a maçã pequena, você ia querer me dar maçã grande, né? Porque você é um menino educado. E aí eu ia acertar a maçã grande e você não ia ficar bravo comigo. Agora, como eu escolhi a maçã grande, você fica bravo comigo? Tá? Então, tem nesse exemplo o quê? Uma questão que vai além da utilidade. O problema do A não é ficar com a maçã grande, certo? O problema do A é que o amigo seja educado. Se o amigo é educado, pega a pequena, não vou pegar grande, fica você com a grande. Não, então fica você. Se o amigo fica com a grande, pequena, o A fica contente e vai dar a grande pro B e ele vai ficar numa boa, vai ficar todos contentes. Agora, se o B já pega de cara a grande, ele fica bravo, porque o cara não foi educado. Então, ele acha que as pessoas têm que ser educadas. É isso que ele valoriza, certo? Ele não está preocupado se ele vai comer mais maçã ou menos maçã. Ele quer ver o outro agir segundo as normas da boa educação. Essa que é a questão. E aí, então, ele volta para a discussão da teoria econômica. Ele fala assim, olha, essa estrutura, ela é muito pouco, ela é muito simples, a estrutura da teoria neoclássica, da microeconomia neoclássica. Né? Tem muito pouco. Por que ela tem? Porque os agentes possuem apenas uma ordenação de preferências. Eles só agem, como a gente já discutiu várias vezes aqui, em função da preferência. Tá? E essa ordenação de preferências tem que refletir seus interesses, representar seu bem-estar, resumir sua ideia do que deve ser feito e descrever as suas escolhas de comportamento. Exige-se muito, é aquilo que ele já tinha falado antes, de mais e de menos. Exige-se muito de uma estrutura montada em cima de uma ideia muito simples, que é a ideia do autointeresse. O agente, na verdade, é aquela
consistência, ele não é que ele escolha, ele simplesmente não é inconsistente. Ele segue o caminho da consistência lógica, né? E é por isso que ele chama os agentes da teoria econômica de idiotas ou retardados ou imbecis racionais. Eles são, em última instância, racionais, mas eles não são agentes que efetivamente têm alternativas, né? Eles são agentes que maximizam a utilidade. Nesse sentido, a teoria neoclássica é muito parecida com a teoria marxista, porque a teoria marxista, vindo de um outro caminho completamente diferente, mas o agente, que é o empresário da teoria marxista, também é um agente que não tem escolha, tá certo? Que é pré-determinado. Ele tem que acumular capital, o agente da teoria marxista. No caso do agente da teoria neoclássica, ele tem que maximizar alguma coisa, seja utilidade ou lucro. Então, é um agente pré-determinado também que não tem escolha. O que o Sen está sugerindo é a construção de um modelo, de um agente que efetivamente tenha escolha entre preferências, não é só entre banana e laranja, mas entre ser honesto, ser justo, ser cumpridor do dever e o seu bem-estar, né? E o seu bem-estar. Tá? E aí que ele diz que a estrutura dual, né, é insuficiente e que precisaria, na verdade, ser construído um ranking de preferências, um meta-ranking, que, na verdade, cada indivíduo teria o seu. Né? Cada indivíduo teria o seu ranking de atividades. E que varia, obviamente. Da mesma forma que nem todos gostam de laranja igual ou de banana igual, da mesma forma nem todos são honestos iguais, ou cumpridores do dever iguais, ou qualquer outra coisa que exista igual, né? Então, haveria um mix de considerações, né? Haveriam contínuos de preferências a respeito de valores e de autointeresse também. Agora, ele não fez isso, ninguém tentou fazer isso matematicamente, ele sugere, ele seria uma das pessoas que seriam capazes, talvez, se isso for possível de ser feito, né? Como ninguém tentou, a gente não sabe se é possível. Mas se isso for possível, ele seria uma das pessoas que teriam capacidade de fazer isso, mas ele aparentemente não se interessou e enveredou para outros lados, discutindo principalmente a questão da justiça. Por quê? Porque já que os valores, né, ganham importância, ele vai, depois, seguindo a trilha, de discutir como que os valores são escolhidos. Porque os valores, em termos sociais, os valores com os quais os indivíduos trabalham, são escolhas sociais. As sociedades têm valores diferentes, né? E, além de terem valores diferentes, as sociedades, elas seguem de forma diferente os valores diferentes. Então, o que determina o estabelecimento de determinados valores em detrimento de outros? Porque é isso aí que vai estabelecer a possibilidade da produção dos bens públicos, que é para isso que ele está, por isso que ele está discutindo essas coisas. Bom, a aula que vem, então, nós vamos entrar na discussão do Elinor, que traz a questão mais para o campo empírico, e a partir do campo empírico ela consegue conclusões que eu considero que vão além do que